seja, literalmente vai para o escalar. Nabla, escalar f, vai ser AR escalar, é isso escalar f, né? AR escalar, derivada de f em relação a r, né? Mais a φ sobre r, produto escalar com derivada de f em relação a φ, mais AC, produto escalar com df dz. Certo? Vamos olhar para f de novo, f está aqui. df dz é igual a zero, certo? Derivado disso aqui em relação a 0 a 0, derivado em r em relação a 0, que são variáveis independentes. Então, esse termo aqui não existe. Certo? Bom, derivado de f em relação a r, né, esse vetor não depende de r. O vetor AR de cilindro não depende de r, certo? Então, df dr vai ser a tdr, né, de r a r, certo? A r sai da derivada, né, vai dar dr dá 1. Né? Então, a derivada de f em relação a r dá 1. Ou seja, AR escalar AR dá 1. Certo? Falta um termo, né? Tem que dar 2. Certo? Então, precisamos calcular df dφ para escalar com a φ. Então, vamos calcular. df dφ é igual a quem, né? d dφ de fr AR. FR AR, na realidade, FR vale R, né? Então, isso aqui vai ser R, não depende de φ, DAR, dφ. Eu vou botar aqui o derivado total, porque AR eu já sei que ele depende de φ, certo? E aí? Quem é a derivada de AR em relação a φ? Bom, como a gente faz isso? A gente pega AR e decompõe em cartesianas. Porque aí você sabe de que forma o AR depende de φ. E calcula o derivado desse vetor, certo? dAr de φ, derivado total, né? É menos seno φ x mais cosseno φ a y, certo? Que vetor é esse aqui? Esse é o vetor afim. Se vocês olharem direitinho, esse vetor afim tem essa expressão. Né? Ou seja, dr de φ vale afim. Então, isso aqui vai dar R afim. Né? Então, R afim, isso aqui. Né? R afim. Afim escala afim dá 1, R com R cancela, dá 1 mais 1, 2. Tá? Como deveria ser. Né? Outra forma de ver essa derivada do vetor é olhar para isso aqui, ó. Fazer geometricamente, certo? Faça uma circunferência com um raio igual a 1, que é onde ficam as extremidades desses vetores, certo? Aqui está o seu vetor radial. Varie φ de um pequeno incremento e veja qual é a variação em AR. Vem para cá, certo? Varia φ de dφ. Certo? Então, esse novo vetor, menos o anterior, dá esse vetorzinho aqui, está aqui separado, que é o vetor de diferença dos dois AR, né? É DAR. Certo? DAR é um vetor que tem comprimento 1, que é o raio de circunferência, vezes dφ. Então, o DAR, né, é igual a quem? Né? O vetor. Né? É tangente à circunferência, certo? Módulo 1 dφ, no sentido do vetor tangente, que é o vetor afim. Né? Ou seja, dAr dφ igual a φ. Derivado de AR em relação a φ é um vetor ortogonal a ele, né? De módulo 1, certo? Então, a gente pode fazer geometricamente várias derivadas assim, interpretando a derivada corretamente, certo? Muito bem. Vamos fechar com o rotacional, né? Certo? Que é a última, uma outra propriedade, né?
a gente tem essa definição, mas temos uma alternativa, né? O rotacional, como eu falei, é uma forma de medir a circulação de um campo vetorial num caminho fechado, né? Será que o campo tem essa propriedade de uma integral de linha fechada não nula, né? Campos conservativos não tem integral de linha fechada nula, né? Porque integral de linha para campos conservativos significa energia, né? Trabalho, certo? Trabalho para levar num campo conservativo uma determinada fonte, né? Uma massa, uma carga. E quando você chega ao potencial, a energia que você deu em certas partes do percurso foi devolvida a você, né? Então, campos conservativos têm essa propriedade. Outros campos não. Tem campos que não têm essa propriedade de conservação, né? Os campos conservativos, né? Então, rotacional é isso, né? Eu quero saber se um campo tem essa propriedade de circular em torno de um ponto. Então, por definição, considere um caminho pequeno, circulando numa área diferencial pequena, ΔS, né? E aí você tem esse caminho C, o campo vetorial permeando o espaço, certo? F, né? Então, por definição, rotacional também é uma razão, né? No processo limite, essa área ΔS. Observe que a área está sendo circulada de tal forma que você está usando aí a regra da mão direita, né? O caminho percorre de forma que a área está sempre à esquerda, certo? E o sentido do polegar define o sentido dessa grandeza, né? O rotacional nesse sentido, tá certo? Então, naturalmente, o rotacional é o vetor, né? Se eu pego uma área com uma inclinação, tá certo? Eu vejo quem é o vetor rotacional nessa direção e sentido. Se eu pego uma área em outra inclinação, eu vejo quem é o rotacional nessa direção e sentido. Então, o rotacional é um vetor, né? Então, deixa eu fazer um desenho mais apurado aqui, caminho fechado. Aqui é a normal, né? E aí você também tem o vetor ds, né? Que é o vetor ΔS, né? No caso, certo? Que é essa área, né? Normal, essa área ΔS. E o caminho está orientado de forma que a torção, né? A regra da mão direita, o polegar dá o sentido do que você quer calcular. Então, o rotacional de um campo vetorial F na direção normal, ou seja, produto escalar, né? Projeção do rotacional nessa direção. Então, você define a direção, daí você determina uma área normal dessa direção e faz a integral de linha. Por definição, é o limite de quando a ΔS tende a zero, né? Da circulação, ou seja, integral de linha fechada nesse caminho C, sobre ΔS. Mais uma vez, a gente vai se deparar com uma operação diferencial, campo vezes comprimento sobre área, que dá campo unidade de comprimento, então vai ser um tipo de derivada também, certo? A gente também vai determinar agora a expressão geral, né? Rotacional. No nosso sistema de coordenadas curvilíneas, né? Basta, mais uma vez, determinar uma componente apenas, e daí você tem permutações cíclicas e obtém o resto. Vamos determinar, como sempre, na primeira direção, o sistema de coordenadas curvilíneas, certo? Fazer aqui uma areazinha, um retângulo curvilíneo, certo? Com segmentos intermediários. E a direção ortogonal a esse retângulo curvilíneo é a direção do vetor unitário algo, né? Direção AV é essa direção aqui. Então, V aumenta para cá, né? E o AW está para cá, né? Certo? Mais uma vez, né? Comprimento aqui, porque a gente vai precisar da área, né? O denominador comprimento da direção V, né? H2, chamado de ΔV, né? Então, V varia de ΔV e o comprimento, então, correspondentemente, varia de H2 ΔV. E aqui, esse comprimento aqui, né? A direção W vai ser H3 ΔW, né?